Você que está aqui pela primeira vez, Deus abençoe sua vida, que Deus continue falando com cada um de nós. Glória a Deus. Quantos estão preparados para ouvir aquilo que Deus tem para falar para o seu coração nessa noite? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 17. E o verso de número 45. 1 Samuel 17, e o verso 45. Amém? Davi, ele vai falar para o gigante Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Vou repetir. Davi disse para o gigante: tu vem contra mim com espada, lança e escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa noite conhecemos a história de Davi. Toda criança, né, que vai para os nossos cultos conhece a história de Davi. E a história de Davi com Golias, de um menino de mais ou menos 16 a 17 anos, que vai enfrentar um desafio que um exército de homens formados, adestrados para a guerra, estava com medo. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus estava em luta com os filisteus, e durante 40 dias, Golias, ele ia na frente do exército do povo de Deus e desafiava o povo de Deus. Ele dizia: se tiver um homem, um guerreiro aí, que venha lutar comigo. E naquele tempo, para que não houvesse uma matança generalizada, muitas vezes se escolhia um guerreiro de cada exército, e eles lutavam entre si, e o exército, e o guerreiro que vencesse, o outro exército se rendia, e aí evitava um derramamento de sangue. E aparece ali Golias com quase 3 metros de altura. O homem era grande, e ele desafia todo dia, durante 40 dias, ele está desafiando o povo de Deus. O interessante é que não foi durante 39 dias, o interessante é que não foi durante 30 dias. A Bíblia, muitas vezes, ela é bem clara em números, e alguns números, eles têm um significado muito importante, que nós devemos entender. Por exemplo, número 6 tem a ver com o homem, 7 tem a ver com a perfeição de Deus, e 40 dias foi o tempo que Jesus ficou sendo testado no deserto. 40 anos o povo caminhou pelo deserto. 40 dias Moisés ficou no Sinai. 40 dias o povo está sendo provado. O número 40 muitas vezes fala de provação. Talvez você esteja nesses 40 dias e muitas vezes o inimigo tem levantado o seu Golias,
que todo dia ele vem e nos desafia. E alguns, muitas vezes, como aquele exército do povo de Deus, eles ficam com medo. Por quê? Porque na luta que aquele exército, eles estão ali de frente uns com o outro ali, o exército do povo de Deus, de Israel, juntamente com o exército filisteu, acontece algo muito interessante, eles estão ali para eles lutar. É diferente quando Josué, ele foi lutar lá em Jericó, ele não teve que levantar nenhuma espada. A única coisa que eles tiveram foi que se preparar e confiar em Deus. Deus deu uma ordem muito clara para Josué: você vai lá e fala para o povo, diga ao povo que se santifique, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificação está falando de intimidade com Deus. Santificação está falando, sabe, de comunhão com Deus. Deus está dizendo: olha, fala para o povo, para eles se santificar, ou seja, se separar um tempo, para que eles possam estar perto de mim, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Por isso que quando Josué entrou e viu aquela cidade, aqueles muros de Jericó, ele não teve medo, porque primeiro porque Josué, ele foi obediente. Deus falou: olha, você vai dar, todo dia você vai dar uma volta, rodeando a cidade, e não vai falar nada. O pessoal vai achar que você é doido. O pessoal vai olhar de cima e vai dizer assim: o que esses doidos estão fazendo rodeando a cidade? Mas no último dia, quando eu falar, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqueles cântaros, vocês vão quebrar e vão fazer barulho. Vão começar a fazer barulho, e quando vocês começarem a fazer barulho, eu vou fazer a minha parte. Foi a mesma coisa que Deus falou para Gideão: se prepara, fica quieto, obedece, e eu vou fazer vitória, eu vou te dar a vitória. A Bíblia diz que o exército todo estava com medo, mas Davi, o pai dele, fala assim: olha, vai lá e leva um lanche para os teus irmãos, e vê como é que está, se eles estão bem. E aí Davi, ele vai lá no campo de batalha, vai levar ali um queijo para os seus irmãos, né? Primeiro entregador, né, do iFood da época. Ele vai lá entregar o lanche para os seus irmãos, e quando ele está passando por lá, ele escuta, ele passa bem na hora que o gigante está desafiando o povo de Deus. O gigante, na hora que Davi está passando para levar comida para os seus irmãos, é na hora que Golias está dizendo assim: ei, não tem nenhum homem não, vocês não dizem que o Deus de vocês é forte? Vocês não dizem que o Deus de vocês é poderoso? Então manda um homem até mim. E todo mundo começa a ficar com medo. Davi para, 16 para 17 anos, uma criança, mas uma criança cheia de fé. Deus quer levantar nessa noite pessoas como criança, que ainda tem um coração de fé, que ainda acredita que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Porque tem muita gente dentro das igrejas, irmão, que tem a fé de adulto. Jesus disse: se o nosso coração não for igual de uma criança, nós não entraremos no reino de Deus. O adulto, ele raciocina muito, ele pensa muito, e na questão de fé, irmão, ou você acredita ou não acredita. Eu acredito em Deus mais ou menos, eu acredito em Deus só 6%, não, ou você acredita ou não. Em fé, é como diz o meu amigo lá, é tudo ou nada. Davi, quando ele escuta aquilo lá, ele não procura ver o tamanho do gigante. Ele olha e vê o pessoal, e ele fala assim: quem é esse incircunciso? Sabe o que Davi está dizendo? Quem é esse que não tem a aliança com Deus? A circuncisão era uma aliança que Deus fazia com o seu povo. E Davi está dizendo: quem é esse
incircunciso, esse que não tem aliança com Deus, está desafiando o povo de Deus. Não tem ninguém que vai responder nada, não tem ninguém que vai falar nada, ninguém está indignado com isso que está acontecendo. Sabe o que falta muitas vezes na nossa vida para poder mudar o jogo, irmão? Sabe o que é? Indignação com aquilo que está acontecendo. É você olhar para a tua vida, aquilo que está acontecendo, que você sabe que não é de Deus, e você muitas vezes aceita aquilo. Muitas vezes a gente precisa ficar indignado igual Davi. Davi diz assim, Davi chega para o pessoal e fala assim: o que é que o rei vai dar para quem derrotar esse gigante? A pergunta que você tem que fazer para você não é o tamanho do teu problema, mas é a recompensa que vai estar atrás do gigante quando você vencer esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Davi está dizendo o seguinte: olha, o que vão dar? Aí o pessoal fala assim: olha, eu ouvi falar que o rei vai dar a filha dele, vai isentar, né, a família inteira de impostos. Já imaginou agora aqui, se fosse no Brasil? Aleluia, glória a Deus. O Haddad ia subir o imposto e você estava isento. Seria maravilha. Vai cobrir essa pessoa de riqueza, vai isentar a família dele de impostos e vai dar a filha dele. Davi não olhou o tamanho do gigante, Davi olhou a recompensa que estava depois do gigante. E quando ele desce para enfrentar o gigante, imagina aquele tampinha, baixinho, ruivo, não conseguia pegar nenhuma espada, porque quando ele chegou até Saul disse: não, filho, então você não pode ir. Aí ele vai contar a história dele. Ah, rei, por que eu não posso ir? Porque você é um pastor, então eu vou contar uma história para você. Porque aqueles que vencem pela fé, eles sempre têm uma história para contar. A palavra de Deus, ela diz em Lamentação de Jeremias capítulo 3, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quem já teve um milagre de Deus na vida, em algum momento da sua vida, levante a mão, aleluia, pode baixar. Aí você está passando pelo momento agora, aí você fala assim: agora não vai dar. Comece a lembrar do passado, comece a lembrar que aquele mesmo Deus, aleluia, que fez o milagre na tua vida, Ele é poderoso para fazer um outro milagre agora, em nome de Jesus. Quando Saul diz para Davi: não, você não pode, você é criança. Aí eu quero contar uma coisa, porque agora me veio à memória algo que me traz esperança. Eu estava uma vez cuidando das ovelhas do meu pai, e de repente um leão veio, e ele tentou, ele pegou uma das ovelhas do pai. Eu voei para cima dele, eu fui até ele, abri a boca dele, tirei a ovelha lá de dentro e matei o leão. Ele tinha uma história para contar. E aconteceu outra vez, foi um urso. O urso tentou comer a ovelha, eu matei o urso também. E esse leão, esse gigante, ele vai morrer como leão e como urso, porque quando eu matei o leão e o urso lá, não foi eu que matei, foi o Senhor dos Exércitos, aleluia. E o mesmo Deus que mata leão, o mesmo Deus que derruba o urso, é o Deus que vai derrotar esse gigante. Ei, o mesmo Deus que operou no passado para fazer um milagre na tua vida, é o mesmo Deus que vai fazer esse milagre que você está tão precisando. E aí quando ele desce, o exército fica todo olhando, ele desce para... Alguém vai falar para Golias: olha, arrumamos um lutador para lutar com você. Aí o Golias vai lá, Davi entra, ele vai descer e ele tem uma lá no Ceará chama de funda. O que é uma funda? É uma parte de couro, aí você põe duas cordas, você coloca uma preda, você coloca uma pedra, e aí você gira,
até ela pegar impulso. Quando você girar, você solta uma das cordas, a pedra vai. Davi, antes de chegar no gigante, sabe o que ele faz? Ele passa no ribeiro, ele escolhe 5 pedras. Amém? Já ouviu? Já leu isso? Escolhe 5 pedras. Pergunta para mim, pastor, por que ele escolheu 5 pedras? Ele estava com medo de errar 4? Por que ele não escolheu só uma? Ele estava em dúvida? Não, Davi não tinha dúvida daquilo que Deus poderia fazer. Então por que ele pegou 5 pedras? Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que Golias tinha mais 4 irmãos. Ele falou: eu vou derrubar um gigante. Se vier o outro, eu vou derrubar também. E se vier outro, eu vou derrubar também. Porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Se fosse só o Golias, ele ia pegar só uma pedra. Por quê? Pergunta por quê, pastor? Só uma pedra. Porque Deus não erra, aleluia. Porque Deus não erra, aleluia. Ele pegou 5, um é para o gigante e outro é para os 4 irmãos dele. Se descer, eu mato um por um. Aí ele desce lá vem o Golias. Diz que o escudo do Golias pesava quase 60 quilos, irmão. Você sabe o que é isso? Você pode colocar um saco de cimento assim, uma espada pesada. Quando o Golias olha lá, olha Davi, ele olha assim e fala, olha de cima para baixo. Ele, por acaso vocês acham que eu sou um verme? Vocês mandaram uma criança lutar contra mim? Davi cheio de ousadia. Sabe por quê? Porque o segredo está no final da frase de Davi. Davi, ele vai dizer, olha para o gigante e fala assim, você vem para mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Não sou eu que vai lutar, aleluia. Se você estiver na frente ali e eu mirar a pedra para o outro lado, Deus vai fazer alguma coisa para essa pedra voltar e bater em você, porque não é pela minha mira, não é pela minha força, é pela força do Senhor dos Exércitos. Ei, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Você vai vencer, aleluia, vai acontecer milagre na tua vida, mas não tem nada a ver com você, é pela força do Senhor dos Exércitos. Davi estava preparado para uma luta com o gigante. Nessa noite eu quero falar sobre o tema: posicione-se para a luta. Porque muitas vezes sabe o que acontece? Sabe por que se Davi fosse um despreparado? Tem pessoas que acham que Davi só foi lá, Davi estava preparado. Sabe, se você for qualquer luta e você estiver despreparado, o inimigo vai rir de você e vai bater em você. Qualquer luta. Você vê o pessoal que vai lutar no UFC aí, eles treinam, eles vão preparados. E a palavra de Deus, ela diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra a potestade, contra dominadores, é no mundo espiritual, irmão. Aí você acha que sem preparo você vai lutar? Pode até lutar, mas vai perder. Por que existe muito crente derrotado? Porque não se prepara para a guerra. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Desde o momento que você pisou aqui na terra, aleluia, e desde o momento que você entregou a sua vida a Deus, é luta, é uma luta, não é uma luta física, não é uma luta carnal, mas é uma luta espiritual. A Bíblia é bem clara para falar isso. Se você ler Efésios
capítulo 6, você vai ver Paulo dizendo: a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra principado, potestade, dominadores desse mundo tenebroso. A nossa luta é espiritual. 1 Pedro vai dizer o seguinte: ei, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, aleluia, rugindo como um leão. Mas a palavra de Deus diz que ele quer ser um leão, mas nós servimos ao leão da tribo de Judá. Por isso que muitos estão caindo, não se preparam. Davi tinha um currículo. Davi, ele não foi um despreparado. Davi já era treinado. Ele disse para Saul: Saul, já matei um leão, já matei um urso, e eu vou derrubar esse gigante também. E a Bíblia diz que ele gira a pedra lá, e ele mata o gigante, e com a própria espada do gigante, ele corta a cabeça do gigante. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, aleluia, aleluia. O diabo pode até querer te destruir, pode até querer te derrubar, mas a palavra de Deus, ela diz que nós servimos a um Deus dos exércitos. Mas é como que Davi fez isso? Como é que Davi se preparou? E como eu e você devemos nos preparar para a guerra. Se você, presta atenção, ou você se prepara para a guerra, ou o diabo te vence. Ou você se prepara para a guerra, ou você vai viver uma vida que não vai contar vitória. E isso, presta atenção, não tem a ver com ir para o céu ou para ir para o inferno. Eu sempre preguei aqui o seguinte, que quando Deus ele nos salvou, quando a Bíblia diz que nós aceitamos Jesus, e o reino de Deus ele vem para nós. Por isso que o Pai Nosso, ele fala de um reino de Deus. E o reino de Deus, como é que Paulo diz que o que é o reino de Deus? Ele é paz. Como é que eu estou vivendo o reino de Deus se eu não tenho paz? Ele é alegria. Como é que eu estou vivendo o reino de Deus se não tem alegria no meu coração? E para que eu tenha paz, alegria, eu preciso que a minha vida esteja funcionando, não só a vida espiritual. Se você quiser viver, meu amado irmão, de verdade, quiser viver uma vida sofrida aqui na terra e ir para o céu, tudo bem, está por tua conta, é tranquilo, vai para o céu do mesmo jeito. Mas eu prefiro começar o reino de Deus aqui na terra, vivendo tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, porque o reino da terra, o reino de Deus não é, aleluia, só quando eu morrer, a partir do momento que Jesus Cristo entra na minha vida. Paulo diz: se nós esperamos de Cristo somente na eternidade ou no futuro, nós não passamos de miserável, porque o melhor de Deus já começou na nossa vida a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus. E nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito, miserável, mas precisamos lutar. Precisamos lutar. Como é que Davi se preparou, se posicionou para essa guerra? Primeiro, Davi ele se posicionou no secreto. O maior segredo de todas as vitórias de qualquer crente, irmão, pode perguntar, é secreto. É vida com Deus. Sabe, quando você, já que eu usei a analogia da luta, você vê o cara lutando boxe lá, no momento e ele vence, mas você não viu o preço que foi dele acordar cedo, dele treinar e treinar e treinar. Teve umas Olimpíadas aí que tinha o Michael Phelps, quem lembra dele? Ele venceu naquela Olimpíada lá, acho que venceu, pegou acho que umas 5 medalhas ou 8 medalhas de ouro, não lembro quantas, foi um monte, foi mais de 5. Só que depois, você vê na biografia dele, ele treinava 8 horas, de domingo a domingo. Enquanto os outros treinavam até sexta-feira, descansava no domingo e no sábado, ele treinava de domingo a domingo. Ele estava treinando porque ele queria 8 segundos. Foi o recorde dele, 8 segundos. De domingo a domingo. Aí quando ele aparece ali para nadar
e ele começa a ganhar tudo que é medalha. O pessoal começa a se abismar. Como? Disciplina no secreto, aonde ninguém vê. Aonde ninguém vê. Então a primeira coisa que a gente vê que para se posicionar para uma luta, para uma guerra, para uma batalha contra o seu gigante, como Davi fez, posicione-se no secreto. Mateus capítulo 6 e o verso 6 diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Imagina assim, ó, imagina. Vamos tentar, eu gosto de contar história, né? Imagina que aqui é o meu quarto e aqui é a porta. E o texto diz: tu, quando orares, me ajuda aí. Tu, o texto que estava lá. E tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Aí eu vou entrar no quarto aqui, imagina aqui, ó. Estou abrindo a porta. Entra no teu quarto e fecha a porta. E orarás ao Pai que está. Então, quando você entrou aqui no quarto, seu pai já estava te esperando. Era um secreto só para os outros, porque para o teu pai era o momento que ele estava te esperando. Quando você abre a porta assim para orar, Deus já está lá te esperando. É o que o texto diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia! Você quer vitória diante dos homens? Aleluia! Secreto, vida no secreto com Deus. Davi tinha vida no secreto. A batalha é pública, mas a vitória é em secreto. A batalha nossa todo mundo vê, a enfermidade todo mundo vê, problema na família todo mundo vê. Então a batalha ela é pública, mas a vitória é abrindo a porta, fechando a porta, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Aleluia! Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Quem não se posiciona no secreto se apavora no público. Ah, não dá mais, eu não vou conseguir. Por que a gente fala isso? Porque a gente não se posiciona no secreto. Quando a gente se posiciona no secreto, a gente não tem esse tipo de atitude. Lembra da mulher que perdeu o filho? Ela vai até o profeta e todo mundo pergunta: e aí, está tudo bem? A mulher: está tudo bem. Mas o mundo dela estava desabando, o mundo dela estava caindo. Sabe, a maior alegria dela tinha morrido. Mas ela diz: vai ficar tudo bem, está tudo bem. Por quê? Porque quem se posiciona no secreto não dá escândalo no público. Aleluia. Quem se posiciona no secreto não se apavora no público. Vida sem secreto é vida de derrota. Primeiro a gente sabe, de vez em quando a gente vê, tipo assim, de vez em quando eu vi esse dia, vi um irmão da igreja que trabalha com as crianças, pô, afinou, tá tipo no shape. Aí eu olhei: o que você fez? Ah, pastor, estou me alimentando melhor. Ah, mas você tomou uma, eu usei pique. Não, pastor, tomei não. Só me alimentando bem, comendo menos. Eu não vi, eu vi o quê? A vitória dele no público. Mas o que ele fez no secreto
foi o que trouxe ele a caber numa M, a caber numa P. Você está entendendo? E não tem nada a ver com camisa, não tem nada a ver com comida, aleluia, tem a ver, aleluia, viver o milagre de Deus aqui nessa terra, aleluia, o milagre de Deus aqui nessa terra começa a ser gerado a primeira vez que você entra a porta, fecha a porta, fica no secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará, aleluia. Então posicione-se diante das lutas, mas comece a se posicionar no secreto. Segundo, que eu vejo de Davi, que eu aprendo com Davi, a se posicionar na obediência. Davi era alguém que obedecia a Deus. Ele tinha seus erros? Tinha. Por quê? Porque ele era humano, e todo humano tem erro. Até os humanos têm, imagina os humanos. Todos os humanos têm erro. Mas Isaías capítulo 1, o verso 19, me ajuda, galinha. Isaías 1:19, olha o que o texto diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Será que você pode ler? Vamos ler comigo. Eu começo e vocês me ajudam. Se terra, aleluia. Obediência simples abre a porta sobrenatural. Obediência simples abre portas sobrenaturais. É obedecer. Se Josué não tivesse obedecido a Deus, hoje a gente ia lá perto de Israel, em Jericó, e aí a gente ia ver aquelas muralhas, mas ele obedeceu. Se Jesus não tivesse obedecido a Deus, todos nós aqui não estávamos nem reunidos, estava todo mundo assim, ó, caminhando para o inferno. Mas a Bíblia diz que ele obedeceu. Filipenses diz que ele obedeceu. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e acima de todos, e deu um nome, que ao seu nome se dobrará todo joelho nos céus e na terra. Ao nome de Jesus se dobrará todo joelho nos céus e na terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu já li muito, sabe? Eu já li muitos livros de autoajuda, sabe? Os segredos da vitória, como ser próspero na vida. Augusto Cury e um monte de gente aí ensinando como prosperar na vida. Quem quer prosperar aí na vida aí? Eu quero. Mas eu quero assim, prosperar com força. Para as pessoas olhar para mim e falar assim: o que está acontecendo? Saúde dele está 1000, conta dele está a 5 milhões. Está roubando a igreja? Não, não está, ele está ajudando a igreja. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo da conquista? Eu não aprendi com Augusto Cury, eu não aprendi com o milagre do amanhã, mas eu aprendi, e está ali há mais de 2000 anos. Olha o que diz Josué capítulo 1, verso 3 diz, Deus dizendo para Josué: todo lugar, foi só um? Não, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Agora a pergunta é: Deus está falando isso aí para quem? Para Josué, correto?
Só que Josué não está mais entre nós, Bruna. Josué não está mais. E a palavra de Deus, ela não é. Por que ela é diferente dos outros livros? Porque os outros livros são palavras mortas. Você lê uma, duas vezes, aí depois você não quer ler mais. Por quê? Porque você já sabe tudo que vai acontecer no livro. É assim ou não? Mas a Bíblia, ela é diferente. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela se renova a cada dia. A Bíblia, Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, se Deus deixou registrado aquilo lá, não é mais para Josué, agora é para mim e para você. Ele vai dizer: aonde você pisar a planta dos vossos pés, eu vos tenho te dado. Olha o que diz o verso 5: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Quando ele fala ninguém é pessoas. Tem alguém me perseguindo. Ora que Deus vai transferir essa pessoa. A gente vai orar com calma, né? Para poder Deus não mandar ela embora, que ela precisa pagar a conta também. Mas Deus vai fazer alguma coisa, vai transferir. Ou vai pôr você de chefe dela. Se o diabo está indo contra a tua vida, a Bíblia diz: ninguém poderá te resistir. A palavra de Deus diz: as portas, estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Por muito tempo, eu até sendo pastor, eu entendi esse versículo errado, pastor Adriano. Por que eu entendi? Talvez você vai entender da maneira certa. Como é que a gente entendia? Quando Jesus fala: estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando eu ouvi isso aí, eu achava que o inferno vinha, eu ficava assim, ó. Mas a Bíblia diz o contrário, não é isso. A Bíblia diz: estabelecerei a minha igreja. Quem é a sua igreja? Não é o prédio. Eu já falei, quando a gente for embora, o prédio é só prédio. Isso aqui era um depósito antes. Não tinha mais nada, era depósito. Depois virou um lugar de nossa reunião. Mas igreja, quem é a igreja? A igreja sou eu. Eu sou a igreja. E quando Jesus diz: estabelecerei a minha, faça assim, a minha, eu sou a igreja. E as portas do inferno, ou seja, vai ter lugares que o diabo vai fechar a porta. Mas vai fechar. Mas a Bíblia diz: estabelecerei a minha igreja. Se eu abrir aquela porta com carinho para entrar, para estar junto com o meu Pai no secreto, essa porta aqui que o diabo fechou, a Bíblia diz: estabelecerei a minha igreja, e a porta do inferno eu vou quebrar, não prevalecerá contra a minha igreja. O diabo não prevalecerá contra a minha vida. O diabo não prevalecerá contra a minha família. Só que tem um segredo dessa promessa de Deus. Olha o que diz lá em Josué 1:6: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento prometi a teus pais. Verso 8, ao segredo: não cesse de falar deste livro, antes medita nele de dia ou de noite. O que ele está falando? Medita nele de dia ou de noite. Assim, como quem não quer nada. Se você tiver intimidade com a pessoa que está perto de você, pergunta para ela, dá um cutucão assim santo nela, assim, pergunta: você já meditou na Bíblia hoje? Essa história, irmão, essa história de ler a Bíblia todo dia, não foi o pastor que inventou, não. Foi Deus que falou: não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia ou de noite. Como é que você vai meditar numa coisa que você não leu? Qual é o versículo da Bíblia que você vai meditar hoje se você não leu? Aí ele fala: não cesse de falar deste livro da lei, antes
medita nele de dia ou de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que está escrito. Fala do quê? Obediência. Então farás, não é isso que você quer? Prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Pronto, acabei com os livros de Augusto Cury. Não precisa mais comprar, é só fazer isso aqui. 10 passos para você ser próspero e bem sucedido. Não tem, é só esse passo aqui. Não precisa comprar livro de Augusto Cury, de ninguém, Pablo Marçal, não, ali. Esse é o segredo da prosperidade. Obediência. Obedecer quando eu concordo é comodidade. Quando eu discordo é posicionamento. Quando eu obedeço só porque eu concordo, isso é cômodo para mim. Mas quando eu não concordo, mas é a palavra de Deus, isso é o quê? Posicionamento. Isso traz prosperidade. Gente, eu estou igual o Roberto Carlos, eu tinha tanto para vos falar, mas com palavras eu não sei dizer. Como é grande o que Deus quer fazer, aleluia! Oh, glória! Irmão, eu vou encerrar por aqui. Terceiro, Davi, ele posicionou-se na batalha. Aprenda uma coisa, nem toda batalha é sua. Se eu tivesse descobrido isso antes, eu não teria depressão, eu não teria ansiedade. Se eu tivesse descobrido isso antes, eu não teria eu não teria passado tantas noites sem dormir. Porque presta atenção, meu amado irmão, nem todas as batalhas você deve entrar, você tem que escolher as batalhas certas. Nem todas confusão, briga, é para você entrar, irmão. É na batalha certa. Olha o que diz Provérbios, capítulo 14 e o verso 12. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o cabo dele é caminho da morte. Eu não entro em qualquer luta hoje. Ainda mais que você chega a uma certa idade que você não tem mais tanta força para lutar. Aí você vê lá na frente e fala assim: cara, por que eu lutei essa luta? Esses dias aí eu fui pregar lá na igreja da onde que eu vim. E quando eu saí de lá 9 anos atrás, mais ou menos, tinha uma irmã lá que arrumou uma batalha comigo, para não dizer uma treta muito grande. E aí eu entrei na pilha, sabe? E aí tipo assim, ela saiu junto com o irmão lá, abriu uma igreja e tal, e a gente ficou assim. Quando foi esse ano, acho que uns 3, 4 meses atrás, eu estou em casa num sábado, aí eu recebo, acho que a Antônia tinha ido para um congresso, aí eu recebo um telefone de uma moça, e ela, que era a filha dela, falou assim: olha, a mãe está aqui, queria te ver. Onde você mora? Eu falei: eu moro nos DIC. Onde que ela está? Ela falou: ela está aqui lá na Ponte Preta, perto da Ponte Preta. Eu falei: beleza, quer encontrar no shopping? Ela falou: beleza. Quando cheguei lá no shopping, lá eu falei: o que será que ficou para trás da nossa treta ainda? Sabe o que aconteceu? Ela veio me pedir desculpa. E a Antônia sabe como que ela é. Me pediu desculpa. Aí quando eu fui agora pregar 2 semanas atrás lá embaixo, sabe onde eu fui tomar café? Tipo, na casa dela, eu falei:
fulana, estou aqui. Ela falou, vem tomar um café aqui em casa. Eu vou. Quando eu piso, eu encontro o filho dela, que na época não era convertido, que quando ela arrumou a treta, veio a família inteira, sentou bem na frente ali, eu também, eu pregando lá, e o cara assim, ó, vou te bater, vou te matar. Ele olhou assim, quando ele me viu, meu coração gelou, porque eu tinha acertado com ela. Aí quando ele entrou lá, aí ele primeiro ele falou assim para a esposa dele, esse aí é o Sandro. Aí passou um pedacinho, não sei se o Espírito Santo deu uma, ele falou, não, esse aí é o pastor Sandro, me tratou bem, tomei café. E aí eu penso, gente, se fosse hoje aquilo que aconteceu há quase 10 anos atrás, essas lutas, eu não tinha entrado. Então aprenda uma coisa, que não é toda luta que você tem que entrar, não é toda batalha que você tem que entrar. Há caminhos que para o homem parece direito, mas ao cabo conduz à morte. Nem toda batalha é sua. Discernir a guerra certa evita desgaste. Às vezes você está preocupado com coisa que Deus vai resolver, irmão. Não lute batalhas que te distraem do teu propósito. A pior derrota é vencer uma guerra que Deus nunca pediu para você lutar. Eita, essa foi boa, hein? A pior derrota é você vencer uma guerra que Deus nem pediu para você lutar. Entre só nas guerras que Deus quer que você entre. Esse era o segredo de Davi. Davi olhou o gigante e falou, essa guerra aí, Deus quer que eu entre. Essa aí eu vou entrar. E eu não vou sozinho não. O Senhor dos Exércitos vai na minha frente. Eu quero profetizar na tua vida que o Senhor dos Exércitos vai na tua frente, aleluia. Como diz a Cassiane, Deus vai na frente, abrindo o caminho, e aí eu não sei mais. E eu fique de pé, que eu quero te abençoar em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aprenda a derrotar os seus gigantes. Aprenda a vencer os seus gigantes. Já deu já, né, irmão? Não vou. Quero que o pessoal volte semana que vem. Você vai sair abençoado nessa noite? Eu tinha até pedido para a menina fazer um cântico, mas eu quero abençoar a sua vida. E eu quero que você volte aqui na quarta-feira cheio de fé. Não diga assim, o pastor terminou o culto tarde assim. Pensa, irmão, olha como Deus vai te encher de graça nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Mas o Senhor não vai chegar. Eu canto, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Pai, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Pai, eu libero, aleluia, do céu, uma palavra de graça, meu Pai, em nome de Jesus, que o céu se abra nessa noite, Pai, em nome de Cristo Jesus. Eu creio que o Senhor vai capacitar, vai dar força para o teu servo, a tua serva, vencer os seus gigantes, Pai. Senhor, estende as tuas mãos, eu abençoo, meu Pai, para que o teu povo prospere, para que o teu povo derrote gigantes, Pai, para que o teu povo viva o melhor aqui da terra, Pai, aleluia, glória a Deus, para que o teu povo possa te encontrar no secreto, para que o teu povo saiba escolher as melhores batalhas. Derrama da tua graça, abençoa, meu Deus, a vida da tua igreja, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja nos vencedores. Se você crê, diga amém. Deus abençoe, aleluia. Vai viver o melhor de Deus para a tua vida.